Olá, queridos, bom dia. Quero refletir nesta manhã com você o Salmo 9, versículo 12, que diz assim: pois não se esquece do clamor dos filhos. O Deus que não esquece nenhuma dor. O céu jamais ignora as lágrimas daqueles que continuam confiando em Deus. Querido, a fidelidade de Deus em lembrar, sustentar e fazer justiça aos que sofrem é algo que nós vivemos, é algo que esse salmo evidencia claramente. Uma das sensações mais dolorosas da vida é justamente acreditar que nós fomos esquecidos. E esse salmo vem nos lembrar exatamente da fidelidade do Deus que nós servimos. Esquecidos muitas vezes pelas pessoas, esquecidos nas dores, abandonados mesmos, esquecidos nas longas esperas da vida. Essa sensação muitas vezes ela vem para nos confundir, para nos enganar, para nos tornar pessoas derrotadas, amargas, pessoas infelizes. Existem momentos em que o sofrimento parece tão silencioso, e é aí, justamente nesse ponto, que o nosso coração ele começa a se perguntar: será que Deus ainda está vendo? Será que as minhas orações têm valido alguma coisa? Será que elas chegam ao céu? Será que minha dor importa para alguém? Salmo 9 nasce no meio dessas batalhas. São perseguições, conflitos, mas também revela uma das verdades mais consoladoras das Escrituras. Deus nunca esquece os seus filhos. O Senhor pode até parecer silencioso em alguns processos, mas jamais está ausente. Davi, ele inicia esse salmo dizendo: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Isso é impressionante, porque ele não escreve essas palavras num período de vida perfeita. Davi aqui está enfrentando grandes lutas. Aqui existe uma lição muito profunda. A maturidade espiritual não é aprender a louvar apenas quando tudo vai bem. É aprender a permanecer adorando, mesmo durante os processos mais difíceis. Muitos conseguem confiar em Deus nas estações de abundância, mas a fé, ela é revelada nas noites de espera. Davi não começa a lembrar das obras do Senhor simplesmente porque está tudo bem. Não. Ele começa a lembrar das obras do Senhor, ele recorda livramentos, justiça, fidelidade. Mas existe uma batalha travada nesse momento. Mas ele faz isso porque existe algo poderoso na memória espiritual. Quando nós esquecemos aquilo que Deus já fez, o medo cresce, ele toma conta. Mas quando nós lembramos da fidelidade passada do Senhor, a nossa esperança é fortalecida novamente. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, é o que diz a palavra. Talvez hoje você esteja tão focado nas dores que você enfrenta, que esqueceu quantas vezes Deus já sustentou você antes. Você já sobreviveu a dias que pareciam impossíveis. Você já atravessou noites difíceis, mas a alegria veio ao amanhecer. Já recebeu forças quando pensou que não suportaria mais. Isso também foi Deus, a mão de Deus. E o salmista aqui mostra que o Senhor é um justo juiz. Em um mundo marcado por injustiças, opressões e maldades, essa verdade traz descanso para o coração. Porque às vezes vemos pessoas sendo feridas, humilhadas, injustiçadas, enquanto parece que nada acontece. Mas o céu não é indiferente à dor humana. Deus não está alheio. Ele vê aquilo que ninguém vê. Ele conhece lágrimas derramadas em silêncio. Ele conhece feridas escondidas atrás de sorrisos. Conhece batalhas emocionais que ninguém imagina. E então Davi declara: pois não se esquece do clamor dos filhos. Que promessa maravilhosa.
Talvez pessoas tenham ignorado a sua dor. Talvez ninguém tenha entendido o que você enfrentou. Talvez você tenha chorado sozinho em algumas noites. Mas Deus ouviu cada oração silenciosa, colheu cada lágrima. Existe algo profundamente consolador em tudo isso. Saber que você não está sozinho. O Pai esteve presente em cada lágrima, mesmo quando você não percebeu. O Salmo também nos lembra que Deus é refúgio para os oprimidos. Isso significa que a presença do Senhor não é apenas um lugar religioso, é um abrigo emocional, espiritual e interior. Em tempos de ansiedade, Ele é a paz. Em tempos de medo, Ele é a segurança. Em tempos de fraqueza, Ele é a nossa força. Talvez sua alma esteja cansada de esperar respostas, mas não interprete o silêncio de Deus como abandono. O tempo do céu nunca chega atrasado. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus continua trabalhando nos bastidores da sua história. Hoje o Senhor quer lembrar você que o seu clamor não foi esquecido. Lágrima, oração, batalha, tudo isso que você tem enfrentado ou enfrentou, Ele viu. Talvez as respostas não tenham chegado no tempo que você imaginava. Lembra quando Marta, ela fala para o Senhor: "Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido." Mas Jesus espera 4 dias para voltar, para ir para lá. E aí o que acontece? Algo extraordinário. O Senhor não queria que ela vivesse um milagre de cura. O Senhor queria que ela vivesse um milagre de ressurreição. E foi exatamente o que aconteceu. Então não permita que a dor convença você de que Deus se afastou, que Deus se atrasou. Há uma diferença do Kairos e o Cronos. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus é atemporal. Ele vai agir exatamente dentro do tempo certo, mas não é o nosso. Então continue confiando, continue orando, continue permanecendo, porque existe fidelidade no céu, mesmo quando há silêncio aqui na terra. E o Deus que começou a cuidar de você, Ele jamais vai te abandonar. Aquilo que as mãos poderosas dele começou, Ele não vai abandonar. Eu quero convidá-lo a orar comigo neste momento. Se coloque diante do Senhor em oração. Fale com Ele, fale como um filho se relaciona com o Pai. Fale com confiança, de coração aberto. Senhor Jesus, nós queremos neste momento nos colocar diante da Tua presença. Clamamos ao Deus Todo-Poderoso, Senhor. Clamamos àquele que é Deus, Criador, mas clamamos àquele que é Pai, o nosso Pai amado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca ignora a dor dos Teus filhos. Quando nos sentimos esquecidos, Senhor, é o Senhor quem nos ajuda a lembrar que os Teus olhos continuam sobre nós. Então, Pai, fortalece a fé de cada um que ora neste momento comigo aqui. Visita cada lar, cada família, cada um que agora está no trabalho ou a caminho do trabalho. Senhor, fortalece a fé de cada um em cada estação de espera e sustenta cada coração nos dias difíceis. Que haja cura nas feridas escondidas dentro da alma. Renova, Senhor, a esperança daqueles que estão cansados emocionalmente e traz, Pai, traz a paz para os corações aflitos. Obrigado, Senhor, porque nenhuma lágrima passará despercebida diante de Ti. Então nos ensina como filhos a confiar mesmo quando não entendemos os planos do Pai. A confiar quando não entendemos os processos, sabendo que o Senhor continua trabalhando em nosso favor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e já expressamos aqui a nossa gratidão. Fazemos aqui a oração do salmista, pois não se esquece do clamor dos aflitos. Muito obrigado por ser o Deus que não esquece de nós em nossa dor.
em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra sobre a sua vida. E se ela tem abençoado você, não deixa de compartilhar. Envia para alguém para que seja também abençoado nesta manhã. Bom dia.